acontecer em Cafarnaum. A casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar, a gente se encontrar de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontrar de novo no seu evangelho no lar. Segue os passos do Mestre enquanto é dia. Sobe do escuro vale para o monte, que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia. Não te detenhas na escabrosa via, e que a taça de fel não te amedronte. Louva o madeiro que te dobra a fronte para a estrada cruel, áspera e fria. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente consumida, bem dizendo o martírio que te eleva, seja a luz tua excelsa recompensa, porque a noite da morte é triste e densa para aqueles que dormem sobre a treva. Enquanto a sol avança na subida,
de alma desfalecente e consumida, bendizendo o martírio que te eleva enquanto é dia. Segue os passos do Mestre enquanto é dia. No ventre da mãe
o amor que existe em nós é nos tornar a cada dia mais irmãos, é amar, evoluir, é clarear. Bem-vindo, irmão de hoje e de outrora, neste ambiente pra falar de amor. É como um hino ao romper da aurora, em homenagem ao Mestre Senhor. Esta cidade se enche de alegria e luz, e a luz penetra em todos nós, em nossos corações, e no ambiente a fé se traduz, vibra em todos irmãos, vibrando nos faz dar as mãos. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade e a vida. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus envolva todos. Vamos juntos agora elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a fim de realizarmos a nossa prece de início do tratamento da noite. Busquemos tranquilizar-nos, um local tranquilo, inspiremos profundamente. Lembremos-nos da figura doce de nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre amado, aqui nos encontramos, Senhor, rogando-te a luz, o esclarecimento do teu Evangelho que nos conduz na terra. Ajudai-nos, Mestre querido, a compreender mais as tuas lições e a praticá-las em nosso dia a dia. Abençoa a nossa reunião desta noite, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, e que Deus seja louvado. E assim, nós convidamos a nossa companheira Nara para que ela possa realizar o estudo da noite. Boa noite a todos, que o Mestre Jesus possa nos iluminar, nos intuir
durante todo o trabalho da noite. Nós vamos hoje falar sobre violência doméstica, é a 6ª aula do tema vícios e problemas. Então a gente começa com Jesus, né, nosso mestre, lá em Mateus capítulo 5, versículo 21. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Então, nessa passagem, o que a gente pode ver é que é extremamente necessário para a nossa evolução que a gente possa controlar as nossas más tendências, controlar as nossas emoções mais primitivas, né? No começo, enquanto a gente era mais primitivo, né? Que a gente ainda é primitivo, mas que a gente era mais ainda, a gente tinha basicamente 3 emoções. Aliás, 3 coisas que a gente tinha que fazer: comer, dormir e procriar. A gente não precisava fazer mais nada. À medida que a gente foi evoluindo, a gente foi adquirindo essas emoções primitivas. E a primeira que veio foi o medo, né? Então, o medo, ele era extremamente necessário, porque se a gente não tivesse medo, a gente podia ir correndo até o final de um despenhadeiro e pular ali. Porque, né? Então, quer dizer, a raça humana não sobreviveria se a gente não tivesse o medo. Só que logo em seguida do medo veio a raiva, veio a ira. E por que isso acontece? Porque quando a gente está com medo, a gente derrama na corrente sanguínea uma substância muito poderosa que chama adrenalina. E essa adrenalina, que é produzida na suprarrenal, ela faz com que a gente fique alerta e que a gente fique com raiva. Então, não sei se vocês já ouviram falar que quando a pessoa é muito raivosa, é muito irritada, ela é no fundo uma pessoa covarde, que ela é uma pessoa que tem muito medo. Então é porque essas emoções elas realmente andam juntas, né? Então o que a gente precisa fazer no sentido de evitar a violência? É primeiramente controlar as nossas emoções primitivas, né? Só mais tarde é que a gente vai desenvolver o amor. Então, o amor ele é mais novo, a gente está menos maduro na questão do amor, a gente conhece menos, né? Então, é o que a gente precisa treinar mais, é o que a gente precisa fazer ficar mais fácil, mais automático a questão do amor, né? Injúrias e violências. Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês que alguém possa usar com seus semelhantes. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é aqui Jesus convidando justamente a esse controle. Então, para a gente ser moderado, para a gente ser manso, para a gente ser afável, que a gente seja paciente, né? E com isso a gente consegue evitar muitas formas de violência. E quais são as formas de violência possíveis, né? A gente tem a violência física, que é muito fácil da gente perceber, né? As pessoas brigando fisicamente, então a gente reconhece isso com muita facilidade. Mas a gente tem as violências veladas, que são às vezes violências verbais, psicológicas, morais, né? E nós temos também até a violência social, que é quando, por exemplo, as pessoas ficam impedidas de conviverem com outras porque estão sendo submetidas àquele tipo de violência de isolamento e tudo, né? A gente tem dentro da família violências que podem partir dos pais para os filhos, que podem partir da esposa para o marido, do marido para a esposa e podem partir dos filhos para os pais, né? Então todos nós somos fonte geradora de violência, em qualquer circunstância. Mesmo que o tema seja falado hoje a violência doméstica, a gente tem que lembrar também da violência no trabalho, né? A violência no trânsito, a violência em todas as áreas das nossas convivências, né? Bom, aqui eu queria chamar um pouquinho mais de atenção para a violência que nós estamos assistindo em crescimento nos nossos jovens,
né? A gente tem percebido que os jovens, eles estão cada vez mais agressivos, cada vez com mais dificuldade de tolerar as coisas, né? E o que será que está acontecendo, né, com isso? A gente percebe que a criação hoje em dia ela é diferente da criação do passado, né? O acesso à informação ele é muito mais amplo. Infelizmente essa informação ela está vindo muito cheia de violência também. Então a gente vê nos jogos eletrônicos, a gente vê na mídia, a gente vê na televisão, a gente vê nos convívios a questão da violência sendo tratada como se fosse banal, né? E isso a gente precisa tomar muito cuidado, porque com essa questão dos pais terem que sair para trabalhar, os meninos muitas vezes estão ficando em casa e estão, principalmente agora na pandemia, estão sem aula, né? Estão sendo criados pela televisão, pelos jogos eletrônicos, pelas mídias e estão achando que aquilo ali é o normal de viver, né? Então, a gente precisa resgatar essa questão da educação dos filhos e se preocupar em ensinar que a violência, ela é uma coisa muito ruim, não dá para viver dessa forma, né? E existe também uma tendência da repetição dos padrões. Então, se a criança ela convive com a violência, mesmo que seja uma violência em casa, né, do pai com a mãe, ou uma violência que ela assiste na mídia, ou nos jogos, ou em qualquer outro lugar, ela vai repetir isso na vida adulta, porque ela vai internalizar e ela vai aprender aquilo ali. Então, a infância e a adolescência é um momento em que a gente precisa ficar muito atento, né? A afabilidade e a doçura. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse é o demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. É uma mensagem de Lázaro lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então é a importância da autenticidade dos nossos sentimentos, mas dos nossos atos também. A gente não pode ser uma coisa fora de casa e outra coisa em casa. A gente precisa ser uma coisa só em todo lugar, né? Principalmente nós que estamos dentro da casa espírita e que conhecemos a moral do Cristo, né? A gente não pode saber isso só na ponta da língua. A gente tem que saber isso no caminhar, nas ações, nas palavras, né? Então, nós estamos aprendendo isso, nós temos que praticar, né? Amai os vossos inimigos. Aprendestes que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então está lá em Mateus, né? Só que a gente tem que ter muito cuidado com a interpretação dessa passagem, né? Porque amar os vossos inimigos também não significa que a gente tem que aceitar tudo, todo tipo de violência, né? Achando que a gente precisa amar aquele que está, entre aspas, nos destruindo, né? Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. E aí no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, a gente vê que amar os inimigos não pode significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Então, existe uma diferença entre o inimigo e o amigo. Mas amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que está na natureza, porque aí é uma incoerência e entra naquela coisa da autenticidade. Não dá para eu ser autêntico amando uma pessoa que eu não gosto, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes. Então, é uma questão de ação. Eu preciso tentar
me movimentar nessa direção, de não guardar rancor, de às vezes fazer uma prece pelo inimigo, de tentar ajudar no que for possível, né? Então, é desejar-lhes o bem e não o mal, é experimentar júbilo ao invés de pesar com o bem que lhes tiver, né? E então, o Evangelho está ensinando para nós que é possível, né? Mas que existe uma diferença entre o amigo e o inimigo. Bom, e se o inimigo tiver justamente dentro da nossa casa num relacionamento abusivo, por exemplo, que é a causa mais comum de violência doméstica, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a situação da mulher, não porque só aconteça violência doméstica do marido com a esposa, acontece da esposa com o marido também. Mas aí nós vamos pelo lado da estatística, onde é mais comum que a mulher sofra o abuso, principalmente físico, mas também moral, porque a gente precisa lembrar que na história a mulher ela vem subjugada durante muitos séculos, né? É bem recente que a gente tenha conseguido votar, que a gente tenha conseguido boa colocação profissional, né? Antigamente o homem dominava e a mulher se subjugava. E a gente traz isso no nosso inconsciente, porque a gente já viveu isso. Quantas vidas nós vivemos como mulher, como homens? Então, assim, a gente já foi subjugado e a gente já dominou também, né? Então, como a gente traz isso, às vezes a gente vai agir também com essas memórias inconscientes, né? E aí, eu gostaria de enumerar vários motivos pelos quais, por exemplo, aquela mulher ou aquela pessoa que está passando por uma violência, ela se subjuga. Por que que ela faz isso? Só para que a gente pontue e pense um pouco sobre isso, né? A primeira é a questão cultural. O machismo, claro que isso vem mudando, mas o machismo ainda é considerado normal, né? E com o tempo isso vai melhorar. As mulheres, muitas vezes, elas acham que não vão conseguir viver sozinhas, porque não vão ter condição financeira, né, ou afetiva, de ficar sozinha, ou às vezes até social, psíquica. Então, isso está no inconsciente das mulheres. Elas acham, às vezes, que aquele agressor ele vai mudar um dia, né? Eu acho que a gente tem que dar um crédito e a gente precisa lembrar que às vezes o agressor é uma pessoa que está doente, às vezes não, sempre, né? Mas o agredido também está, e a relação ela fica uma relação doentia também, né? Mas você que às vezes é maltratado durante um mês inteiro e um único dia do mês você é tratado de uma forma mais elegante, você acaba achando que aquela pessoa é aquela que vai te tratar da forma mais elegante. Então, a gente precisa ver o contexto, né? Outra coisa também que é muito comum, a pessoa que está sendo subjugada achar que a culpa é dela, que ela está sofrendo aquele abuso por esse ou esse motivo, porque ela fez isso ou fez aquilo, né? Então, isso também é bastante comum. A outra questão é achar que a gente tem uma missão. Então, eu tenho que aguentar porque eu vim nessa família, eu casei, então agora eu tenho que aguentar. Aí a gente já junta duas coisas. Uma que é o orgulho, de eu não posso sair porque agora eu tenho que bancar a minha decisão. E a outra é que a pessoa, a gente não salva ninguém, na verdade, né? Quem quer se salvar precisa de esforço próprio, individual, né? E aqui eu queria lembrar que Jesus, que tinha capacidade de salvar todo mundo, só salvou aquele que quis, né? Então a sua fé te salvou. Então a gente não tem a capacidade de mudar os outros, embora quando a gente muda, isso reflete na família toda. Então a mudança primeira, ela é na nossa alma, ela é no nosso espírito, ela é no nosso jeito de ser. Né? E isso depois reflete a arma, né? Ou alguma outra coisa nesse sentido, né? Eu acho que
essa questão, a gente precisa pontuar os extremos, então um extremo seria viver subjugado e o outro é uma ação muito feminista, muito cheia de si na questão da mulher. Então eu chamo a atenção de que tudo na vida é o meio termo, tudo na vida precisa de um equilíbrio, né? Então a gente não pode ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E aí é o equilíbrio, o respeito e o diálogo, né? Porque todos nós temos muitos defeitos, né? Agora, em relação a essa pessoa que abusa, né, que é uma pessoa que a gente sabe estar doente, principalmente do ponto de vista espiritual, a gente também tem algumas características que a gente pode apontar, que seria a baixa de autoestima. Então, geralmente são pessoas que necessitam se impor, né, porque tem uma baixa de autoestima, tem uma certa dificuldade para suportar a dor, então ele acaba revidando, né, com uma certa facilidade. Eles sempre estão no direito de fazer aquilo, então é um discurso repetido e geralmente não tem empatia e muitas vezes nem sabem, nem se dão conta da violência que estão praticando, né? E a gente lembrar que mesmo que a gente tenha medo de se desvencilhar de um relacionamento doentio ou de uma violência mais intensa, porque a gente tem medo de ficar sozinho, a gente nunca está sozinho, né? Porque Jesus sempre tem alguma coisa boa para a gente fazer e a gente está cheio de trabalho voluntário, gente precisando, então a gente precisa ocupar a cabeça da gente com outras coisas. A gente falando aqui fica parecendo que é uma coisa muito fácil, né? Apontar as direções, mas assim, aqui são só reflexões e a gente tem plena noção de que as coisas são bastante difíceis nessa situação, né? E nessa questão específica do relacionamento abusivo, para sair de um relacionamento abusivo é preciso planejar muito bem essa saída, né? Porque geralmente são relacionamentos que têm uma violência mais alta, então não dá simplesmente para virar as costas e sair, né? É preciso planejar, inclusive com a questão, às vezes, da justiça, a questão do apoio espiritual, da prece, né, da própria família, para que as duas pessoas possam sair com o menor estrago possível e que as duas pessoas depois possam conseguir levar a sua vida de uma maneira mais plena, né? Fatores que geram a violência. Enquanto predominar a rebeldia e a indisciplina do instinto, não submetido à razão, a violência governará o ser humano. Aí, de novo, as emoções primitivas, tá vendo? Se a gente predomina no primitivo, a gente vai agir igual aos animais mesmo, né? A ambição desmedida de ser o que ainda não conseguiu, possuir de qualquer maneira o que lhe falta, sobrepor-se ao seu próximo e dominá-lo sob a tirania do orgulho, da presunção ou dos conflitos de inferioridade que o infelicita, farão o indivíduo violento. Então, os principais fatores são a indisciplina e a rebeldia do instinto. Então, falta controle, a questão da ambição desmedida, a questão das leis que às vezes são mais injustas. Então, a gente tem várias instâncias onde a violência vai se instalando e vai se perpetuando, né? Só que quando a gente revida a violência, a gente acaba criando uma atração pelo agressor. E a gente fica como se fosse num comércio mental ali, com quem está agredindo a gente ou com quem a gente está agredindo também, né? Então é preciso desvencilhar disso e a prece é um dos fatores principais para a gente aumentar a vibração e sair dessa vibração mais baixa, né? Outros fatores importantes na geração da violência são a dissolução da família, que a gente tem visto, né, movimentos em relação a isso. Então, a família é um porto seguro, é um local onde a gente pode confiar que vai conseguir trabalhar contra a violência. Essa criação dos nossos filhos sem limites, né, os meninos não podem ser contrariados em nada. A falta do respeito, a ausência dos valores éticos,
o culto à competição ao invés da cooperação. Então, eu tenho que sempre ser o melhor, né? Isso também vai gerando uma violência danada. A valorização exagerada da aparência também, porque é uma violência moral, né? Principalmente para aquelas pessoas que vivem da aparência, é muito desgastante, é muito difícil, né? Isso tudo em detrimento do valor real, que é o valor do ser, o valor do que a gente realmente vai levar para o mundo espiritual quando a gente terminar a nossa jornada aqui, né? E lembrando que a violência urbana, ela nada mais é do que o resultado da violência individual. Então a gente precisa primeiro cuidar da gente, cuidar do nosso cantinho aqui, da violência que nós estamos praticando, né? E às vezes a que nós estamos sendo submetidos também. Combate à violência. Com Jesus aprendemos que o amor substituirá um dia a agressividade humana, resolvendo todas as questões que possam constituir pontos de divergência entre as criaturas e motivações para guerras. Joana de Ângeles. A mansuetude, a pacificação, a humildade, a paciência, a brandura são os métodos mais eficazes para se enfrentar a violência. E aí no comentário de Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 685, ele fala para nós que a educação é a base contra a violência, mas a educação moral, não só a educação intelectual, ela é muito bem-vinda, mas em relação à violência é preciso que a gente tenha uma educação moral bem sedimentada, né? Então, examinar nossos valores, conhecer a fundo a ética do Evangelho. Eu falo, sempre falo, a gente tem um manual na mão e a gente insiste em não seguir, né? Mas é porque não é fácil mesmo, não. E viver isso, tentar viver no nosso dia a dia o mais próximo possível desse manual que é o Evangelho mesmo de Jesus, né? Aí quando a gente estiver mais educado em relação a essa questão, os hábitos vão mudar e o mundo vai melhorar, como a gente já tem assistido em algumas instâncias, né? Bom, o culto do Evangelho no lar. A excelência da prática do culto do Evangelho no lar é sentida desde os primeiros momentos em que é inaugurada. A reflexão da família em torno dos ensinos do mestre, as ponderações e comentários, sob o ponto de vista de cada um, são elementos altamente terapêuticos, favorecendo a psicosfera do lar. Então, o diálogo é tudo de bom, principalmente um diálogo amparado pela espiritualidade, né? Aí é bom demais, porque é uma vibração mais elevada, é um ambiente mais propício, né? E aí a oração, os bons diálogos, a música, mas a música, a boa música, né? Elas vão elevar a vibração das pessoas. E a gente tem muitos testemunhos de pessoas que começaram a fazer o culto no lar e melhoraram demais o ambiente familiar, né? Então, isso não é um achismo, né? A gente tem dados que comprovam isso em várias partes do mundo, né? E aí nós gostaríamos de lembrar que a implantação do culto no lar, ela está sendo feita na casa espírita, normalmente, né? Então, quem ainda não faz, que faça o culto no seu lar, uma vez por semana, naquele mesmo horário, tudo. E quem quer aprender, que entre em contato conosco através do WhatsApp do centro, né? A gente tem feito a implantação do culto no lar. Prece em família. A oração em conjunto amplia os horizontes mentais e eleva as almas na direção do bem. O clima criado nos instantes do culto do Evangelho favorece o entendimento e a fraternidade, pois cada um se coloca mais perto do outro em posição mental receptiva ao amparo dos benfeitores invisíveis. Então, a doutrina espírita, ela pode contribuir para, se não acabar, pelo menos diminuir a violência doméstica? Sim, claro que pode, né? E como? A doutrina espírita, ela oferece para nós as bases, os modelos, tanto sociais quanto morais e afetivos. Então, é uma bênção que a gente tenha acesso a esse conhecimento, né? E a gente sabe da questão da lei de causa e efeito, que a doutrina espírita sempre nos ensina.
né? E que tudo tem um porquê. A gente sabe que o lar terreno é uma oportunidade de resgate, né? Então, mas também não é aceitando toda a violência de qualquer forma que a gente vai conseguir esse resgate. Pelo contrário, a gente está perpetuando a violência quando a gente aceita sem fazer um movimento de tentar melhorar aquela situação também, né? A casa espírita também pode ajudar muito na questão do agressor, porque a gente tem os tratamentos espirituais, a prece pelo agressor, então trazer aquela pessoa, mesmo que ela não venha pessoalmente, mas a gente traz a intenção e a gente sabe que isso tem um alcance enorme, né? Principalmente porque a gente sabe dessa questão da dificuldade do agressor, né? E uma outra coisa também que a casa espírita pode ajudar é conversando sobre o tema. Então, isso que nós estamos fazendo hoje é uma forma de ajudar, colocar esse tipo de tema na evangelização infantil, colocar para o pessoal da mocidade. Também nós vamos formando novas pessoas com essa noção também, né? Aqui umas sugestões de leitura, o livro Vícios e Problemas, o livro Família e o livro Agenda Reforma Íntima, Exercitando a Caridade. Então, a gente tem a biblioteca, né? Os livros estão disponíveis, a gente tem muitas leituras edificantes, é uma forma também da gente mudar o padrão, né? E aí a Casa Espírita também fica à disposição. E para finalizar, mais uma vez, né, o nosso mestre querido, falando: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, e bem-aventurados os pacificadores. Né? Então, que a gente possa lembrar disso e tentar ser o mais manso, o mais pacífico possível, né? E aí a gente finaliza pedindo a espiritualidade que possa realmente nos ajudar. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar.
derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.